de Maria nunquam satis. Essa é uma frase em latim que muitos e muitos e muitos santos repetiram, que significa: nunca se fala o suficiente da Virgem Maria. Sempre se deseja falar mais, sempre existem mais milagres que aconteceram por meio dela, sempre é maior do que aquilo que nós falamos. Sempre a nossa fala fica aquém das grandezas, das maravilhas que Deus fez em Nossa Senhora. Como ela mesma diz em Lucas capítulo 1, o Senhor fez em mim maravilhas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. Hoje é um dia muito feliz, porque nós meditamos tantas coisas durante esses dias, coisas importantes e necessárias, porém hoje Deus quis trazer um consolo ao teu coração. Deus quis trazer um bálsamo ao seu coração, um refrigério, uma alegria. Por que, irmão Luiz Maria? Porque durante esses dias nós meditamos sobre o desapego do mundo e sobre o conhecimento de nós mesmos. Nós meditamos sobre como a porta é estreita, como o caminho é apertado, como tem que ser violento aquele que quer entrar no reino de Deus, violento contra o demônio, contra o mundo, contra a carne. Então, não é fácil trilhar esse caminho, é renúncia. Mas, como Jesus diz no Evangelho, quando alguém encontra um tesouro de grande valor, no terreno, ninguém dá o valor àquele terreno, mas alguém descobriu que naquele terreno tem um tesouro de grande valor. A pessoa descobriu, enterrou de novo para ninguém saber e vai com toda a alegria do seu coração vender tudo o que tem para comprar aquele terreno. Por quê? Aos olhos dos outros, aquele terreno não vale nada. Mas a pessoa descobriu que naquele terreno tem um tesouro valiosíssimo. Ela vai ficar milionária, bilionária, trilionária, não é? Então, vale a pena vender tudo que tem para comprar aquele campo. Só que o processo de vender tudo que tem não é fácil. O processo de perda não é fácil. Mas o verdadeiro cristão, ele tem uma alegria de ir por essa porta estreita, por esse caminho apertado, esse esforço, o caminho de penitência, de cruz. Ser honesto não é fácil, dizer a verdade não é fácil, viver a castidade, a fidelidade não é fácil. É uma violência. Seguir o caminho do bem não é fácil. Seguir o caminho do mal é fácil. Você vê um roseral. Normalmente um roseral não aparece sem ninguém plantar, mas tiriricas, pragas, aparecem sem ninguém plantar. Mas rosas não, flores, tulipas não. Alguém precisou plantar, organizar e fazer aquele jardim bonito, dá trabalho. Mas é com alegria que a gente carrega a cruz. É com alegria porque a gente sabe do céu. Sabe quando que o cristão tem alegria de carregar a sua cruz? Quando ele tem uma experiência com Jesus e quando ele conhece Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora já é um antegozo do céu. As crianças, quando veem a Virgem Maria nas aparições em Fátima, em Medjugorje, em Lourdes, em La Salette, eles dizem: já podemos morrer. Eu vi Nossa Senhora. Eu não queria mais voltar para essa terra. Eu quero somente o céu agora, porque ver Nossa Senhora é o início do céu. Então, nós hoje estamos entrando no conhecimento de Nossa Senhora. Se antes nós vimos que o caminho não é fácil, que é preciso esforço, que é preciso renunciar, que é preciso lutar, agora nós vamos entrar nessa meditação que fortalece a nossa alma, dizendo assim: vale a pena! O tesouro é muito maior do que nós imaginamos. Vale a pena sofrer e lutar e ser verdadeiro, ser honesto, ser fiel. Vale a pena seguir os caminhos de Deus, seguir a palavra de Deus. Vale a pena viver a caridade, esquecendo às vezes até de nós mesmos, pelo bem do outro. Vale a pena, segurando nas mãos de Nossa Senhora, mesmo nos momentos mais contraditórios e difíceis, onde tudo se escurece. Parece que Deus sumiu, parece que Deus esqueceu de nós, porque nós passamos por momentos assim. Mas os 12 apóstolos passaram por esse momento da cruz. Todos abandonaram Jesus, menos o discípulo mais novo,
o discípulo que Jesus amava. O mais frágil foi o mais corajoso. Por quê? Porque ele estava junto com a Virgem Maria. Estar com Maria é um grande segredo para carregar bem a cruz. Um verdadeiro cristão, ele carrega a sua cruz, mas carregar a cruz até o fim, sem o apoio da mãe, é algo praticamente impossível. Por isso, hoje nós vamos começar os 7 dias de meditação sobre Nossa Senhora. E nunca dá tempo de falar tudo da Virgem Maria, porque, como os santos diziam, de Maria nunquam satis. De Maria nunca se diz o suficiente. Nunca. Porém, o que nós vamos dizer vai ser o mínimo necessário para a nossa alma se alimentar de um amor profundo àquela que foi a que Jesus mais amou nessa terra e aquela que mais amou a Jesus. Antes, eu queria lembrar o que diz o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. No número 14 do tratado, São Luís Maria vai fazer uma meditação. Sim, é bom só eu recordar uma coisa. Estamos no 20º dia dos nossos exercícios espirituais e o primeiro dia dessa semana do conhecimento de Nossa Senhora. São Luís Maria, no número 14 do Tratado da Verdadeira Devoção, diz assim: com toda a Igreja eu confesso que Maria, não sendo mais que uma simples criatura, saída das mãos do Altíssimo, ela é menor que um átomo, ou antes, não é nada em comparação com a majestade infinita, visto que só Deus é aquele que é. Só Deus existe por si só. Ele é a essência de tudo que existe. Então, diante de Deus, a Virgem Maria não é nada. Por conseguinte, este grande Senhor, sempre independente, bastando-se a si mesmo, não teve nem tem absoluta necessidade da Virgem Maria para o cumprimento dos seus desígnios e para a manifestação da sua glória. Basta-lhe querer para tudo fazer. Deus não precisa da Virgem Maria, Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim para estar dando essa formação para você. Porém, Deus, que é amor, quis precisar de nós. Deus quis precisar de nós. Por amor, puramente gratuito, amor de Deus. No entanto, número 15, supostas as coisas como são, tendo Deus querido começar e acabar as suas maiores obras pela Virgem Santíssima, foi por ela que ele trouxe o Salvador, que Deus se tornou criança, né? Na primeira vez, humilde, pequeno, pobre, a primeira vinda foi por Maria. Então, Deus quis começar suas obras pela Santíssima Virgem, depois de a formar, e digo que é de crer que não mudará o seu procedimento em todos os séculos. Deus é imutável, está em Romanos 11, 29. Deus não se arrepende dos seus dons, daquilo que Ele nos dá como dom. Ele é Deus e não muda nos seus sentimentos e na sua conduta. A salvação do mundo começou por Maria e é por ela que deve se consumar. Aqui já está no número 49 do tratado. Na primeira vinda de Jesus Cristo, Maria quase não apareceu, a fim de que os homens que ainda eram pouco instruídos e esclarecidos sobre quem era o seu filho, Jesus, não se afastassem da verdade, apegando-se muito intensa e grosseiramente a ela. Sendo a Virgem conhecida, é provável que isso tivesse acontecido por causa dos encantos admiráveis que o Altíssimo lhe tinha concedido. Mesmo exteriormente, ela era muito bela, Nossa Senhora. Então, diz a tradição da Igreja, São Luís está citando aqui, que São Dionísio Areopagita é citado na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, capítulo 16, por aí, quando São Paulo vai pregar em Atenas. Poucas pessoas se convertem, entre elas Dionísio, o Areopagita. São Paulo vai pregar no Areópago, por isso esse Dionísio que era de lá é chamado o Areopagita. E lá ele deixou escrito, esse Dionísio se converteu, e ele deixou escrito que olha só, que quando viu a Virgem Maria, ele teria pensado, os gregos adoravam vários deuses. Quando ele viu Nossa Senhora, ele conheceu, viu com seus olhos, ele teria pensado que ela era uma divindade. Mas ele já era cristão, já tinha sido batizado, já tinha aprendido que existe um só Deus, mas ele parou um instante e disse, se eu não tivesse aprendido que existe um só Deus,
um Deus em três pessoas, que se revelou em Jesus Cristo. Quando eu vi aquela mulher, eu teria pensado que ela era uma divindade. De tão pura, de tão meiga, de tão amável, de tão bela no interior e no exterior. Ele ficou impressionado, no bom sentido, assustado com a grandeza do que Deus fez na Virgem Maria. Então ele diz: eu a teria tomado por uma divindade, devido aos seus secretos atrativos e à sua beleza incomparável, se a fé em que eu estava bem firmado não me tivesse garantido o contrário. Então eu quero dizer para você, em primeiro lugar, que a Virgem Maria, diante de Deus, é uma criatura. Ela não existia e, por amor, Deus a fez existir e Deus a sustenta, como cada um de nós. Para sempre nós vamos existir, mas nós viemos do nada. E um sonho de Deus, um projeto de Deus nos fez existir. Assim, diante de Deus, Maria é menos que um átomo, é nada. Ela é criatura. Veio ex nihilo, em latim significa do nada. Deus criou do nada cada um de nós. Porém, comparado conosco, ela é mais alta que todos os santos. Ouça o que dizem alguns santos. O Papa São João XXIII, essa frase, a primeira vez que eu ouvi, foi a primeira vez que eu conheci o livro do Tratado da Verdadeira Devoção, no ano de 2000. 99 ou 2000, acho que foi 2000, não tenho certeza. Numa data de Corpus Christi. E quando eu li esse livro, antes tinha um comentário de São João XXIII, uma frase dele dizendo assim: assim como Maria não podia gerar nada maior do que o próprio Deus, ela gerou Deus feito carne, Deus, que é todo-poderoso, não poderia criar uma mãe mais perfeita que a Virgem Maria. Eu fiquei impressionado com essa frase. Assim como Maria não podia gerar nada maior do que Deus, Deus não poderia criar algo maior, mais perfeito que a Virgem Maria. Depois eu aprendi que essa frase dele é baseada numa frase de São Boaventura, que São João Maria Vianney repetia muito também, que a frase é assim, deixa eu ver aqui: Deus poderia ter criado um mundo mais belo, melhor do que esse que existe, mas não poderia ter dado ser a uma criatura mais perfeita, mais santa do que a Virgem Santíssima. Olha que frase forte. São Boaventura, o grande doutor da Igreja, grande franciscano, São João Maria Vianney, o padroeiro dos padres, que veio muitos anos depois, repetia essa frase. Então, Deus se esgotou a criar a Virgem Maria. Imagina, dizem que o Leonardo da Vinci, a obra-prima dele, alguns dizem que é a Mona Lisa, né? Então imagina, eu não entendo muito de arte, mas a pessoa olha para a qualidade, a matemática do que ela fez ali naquele quadro, segredos escondidos, e diz: nossa, como esse autor é inteligente, é habilidoso, é um artista de mão cheia, porque pelas suas obras você conhece o autor da obra. Então, Deus fez a sua obra-prima, ele usou todo o seu poder, sua onipotência para fazer a criatura mais perfeita com a Virgem Maria, fazendo a Virgem Maria. Quando Lúcifer foi criado, ele era o mais perfeito entre os anjos, mas ele era belíssimo que todos os anjos ficavam encantados. E quando Lúcifer soube que Deus queria se tornar um ser humano e os anjos deveriam servir aos seres humanos e adorar a um rei, que era Deus feito homem, se abaixar, servir a seres menores do que eles, os seres humanos, na pessoa de um que era o próprio Deus, que iria se esconder na aparência da carne humana. Não só na aparência, mas se tornar homem verdadeiro. Então, para gerar esse Filho de Deus aqui na humanidade, Deus teria que criar uma matéria-prima perfeitíssima, imaculada, sem mancha e com toda a plenitude de graças, para que Deus, nessa matéria-prima, nessa carne pura e santa, pudesse se tornar homem. Quando Lúcifer soube que Deus iria criar alguém com mais perfeições do que o grande anjo da luz, a sua grande explosão de ódio, de ira, de inveja, de revolta, fez arrastar 1/3 dos anjos com ele na sua revolta. Então, a causa da queda de Lúcifer foi a encarnação do Filho de Deus. Foi Jesus,
Deus feito carne, ele não queria servir a um ser humano, se abaixar diante de um homem. Mas quando ele soube que, além disso, a criatura que seria a mãe desse Salvador seria mais perfeita que ele, o ódio dele se multiplicou e explodiu com toda a força. Você percebe? Quando alguns irmãos que se dizem cristãos odeiam a Virgem Maria, tem origem no ódio de Lúcifer. Está lá em Apocalipse, capítulo 12, que Satanás, na figura daquele grande dragão, ele perseguiu a mulher. A mulher vestida de sol significa a graça de Deus, ela é cheia de graça, por isso ela estava vestida de sol. Essa mulher que estava grávida para dar à luz ao Salvador é perseguida pelo grande dragão. Quem é o grande dragão? É aquela antiga serpente que tentou Eva. E Deus prometeu que viria uma futura Eva que iria gerar o Salvador. Está lá em Gênesis 3,15. Mas o Apocalipse capítulo 12 diz que essa serpente cresceu. Essa serpente veio no futuro e também uma mulher que foi profetizada veio no futuro, a mãe do Messias. Então diz no Apocalipse 12 que o dragão tentou, mas não conseguiu tocar nessa mulher. Não conseguiu manchá-la com a sua sujeira. Ela não teve parte com o dragão, com a serpente maldita. Então, diz a palavra de Deus, já que ele não conseguiu, fala que ele jogou água para afogar a mulher, tentou de todo jeito, não conseguiu. Então, diz aqui a palavra de Deus, foi atrás da mulher, tal. Versículo 17. Está riscadinho, é isso mesmo, 17. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi guerrear contra o resto dos seus descendentes, que são aqueles que observam os mandamentos de Deus. A Bíblia está dizendo que o dragão ficou enfurecido com a mulher. E já que não conseguiu atingir ela, atinge ela ferindo os filhos dela, os seguidores de Jesus. Olha, os que vivem o mandamento de Deus e guardam o testemunho de Jesus. Porque o cristão é um outro Cristo. Um cristão que é batizado é um outro Jesus, é um outro filho de Maria. Aonde é que está isso na Bíblia, irmão Luiz Maria? Romanos capítulo 8 vai nos dizer assim, capítulo 8, versículo 20 e 29. Vai dizer que Jesus era o primogênito dentre uma multidão de irmãos. No finalzinho do 29. Hebreus 8, 29. Jesus era o primeiro filho de uma multidão de filhos, de Deus Pai e da Virgem Maria. São Paulo diz que quando a gente é batizado, a gente se reveste de Jesus Cristo, se torna Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 12 diz, vocês são o corpo de Cristo. Cada um é uma parte do seu membro. Não é simbólico, não. Nós realmente somos parte de Jesus, porque nós comungamos a carne e o sangue do Senhor. Vamos meditar isso na próxima semana. Quem é Jesus? Você é parte de Jesus, filho. Você é parte de Jesus, filha. Quando você é batizado, realmente o seu corpo se une ao corpo de Cristo. Cada vez que você comunga, o corpo de Cristo cresce dentro de você, até você chegar à plena estatura de Cristo. Você e Jesus são um só. Por isso a Bíblia diz que Jesus é a cabeça do corpo místico, que é a igreja, e nós somos o corpo. Como é que Maria é mãe da cabeça e não é mãe do corpo? Se ele é o primogênito de uma multidão de irmãos, se quando ele ressuscita ele diz, vou para o meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Como homem ele chama de Deus, como filho de Deus ele chama Deus de Pai. Nós também agora podemos chamar Deus de Deus, porque somos homens, seres humanos, mas também, quando fomos adotados pelo batismo, podemos chamar de Deus nosso Pai. Nós nos tornamos Jesus Cristo. Deus é nosso Pai e Maria é nossa mãe. Nós somos irmãos de Jesus. Também está em Hebreus, capítulo 2. Deixa eu ver aqui. Hebreus 2, 14. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, antes do 14. Está aqui, ó. No 11, no finalzinho do 11. Ele não se envergonha de chamá-los de seus irmãos, dizendo, 12, anunciarei o teu nome aos meus irmãos e te louvarei. Eis aqui os filhos que Deus me deu. Ora, se os filhos têm em comum a carne e o sangue, por isso também ele participou da mesma condição, a fim de destruir pela morte o dominador da morte, isto é, o diabo.
e libertar os que passaram a sua vida inteira no estado de servidão pelo temor da morte. Deus não se envergonha de chamá-los de seus irmãos. Deus não se envergonha de ser seu irmão. João capítulo 15, não vos chamo de servos, chamo de amigos, porque dei a intimidade do Pai para vocês. Deus se tornou seu irmão quando ele se fez filho de Maria. E aonde mais que isso está escrito, irmão Luiz Maria? Como é bom a gente ler a Bíblia com o ensinamento da Igreja Católica, não é? Isso está escrito em João capítulo 19. O Papa João Paulo II, ele fez um documento chamado A Mãe do Redentor. Anote. A Mãe do Redentor, em latim, Redemptoris Mater, a Mãe do Redentor. E nesse documento ele diz que quando uma pessoa faz a consagração à Virgem Maria, mesmo que seja somente a consagração simples, e é importante lembrar que pessoas que por algum motivo estão numa situação de pecado mortal, ou não conseguiram fazer os exercícios espirituais todos, ou por algum motivo não podem se consagrar, você pode fazer a consagração simples, que todos podem, né? Mas a perfeita consagração, somente aquele que fez os 33 dias de exercícios espirituais, conheceu o tratado da verdadeira devoção, nem que seja pelo menos com os vídeos que nós explicamos, né? Os vídeos que estão aqui no canal também, 5 vídeos explicando o tratado, e, além disso, não podem estar em pecado mortal. Se você não tem alguma dessas 3 condições, você vai fazer a consagração simples. Mas mesmo quando alguém faz a consagração no dia, vamos ter as duas, né? A simples e a perfeita consagração, para quem conseguiu fazer tudo direitinho. Então, mesmo quando você faz a consagração simples, o Papa explica, quando você se entrega à Virgem Maria num ato de consagração, você na verdade está renovando o que aconteceu no seu batismo. Porque em João capítulo 19 diz que a palavra do Deus vivo disse para o discípulo que estava ali aos pés da cruz, que representava toda a igreja, o discípulo amado, Deus não coloca o nome, porque representa cada um de nós. Jesus disse para ele, eis aí a tua mãe, disse para o discípulo que amava. E depois disse para sua mãe, eis aí o teu filho, mulher, eis aí o teu filho. Por que será que Jesus usou essa palavra mulher? E João quis enfatizar essa palavra, porque naquele momento do Calvário estava se cumprindo a profecia de Gênesis 3,15, que a futura mulher, a nova Eva, iria esmagar a cabeça da serpente com o seu descendente, Jesus. E a ferida no calcanhar é a mesma profecia de Lucas 1, se eu não me engano é Lucas 1, que Simeão fala que uma espada vai entrar na alma da Virgem Maria. Por quê? Quando ela pisa na serpente com a morte do filho dela, ela recebe essa ferida. Mas ela não é destruída. A serpente é destruída, o pecado é destruído. Então ali na cruz, onde a igreja estava nascendo, ali na cruz onde o novo Adão e a nova Eva estavam sofrendo em reparação do primeiro Adão e da primeira Eva, ali na cruz a palavra viva de Deus, que é Jesus Cristo, que se fez carne, disse essas palavras vivas, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. E a partir desse momento a Bíblia diz que João levou ela para a sua casa, para aquilo que lhe é próprio, não é? A tradução mais perfeita, levou entre as suas coisas, como se levasse ela para o seu coração. Nesse momento, filho, a palavra de Deus disse, a palavra de Deus uniu, eis tua mãe, eis teu filho. O que Deus uniu, o homem não separa. É a mesma palavra de Deus que disse faça-se e a luz se fez. Quando Deus criou o universo foi através do seu Filho, Jesus, que é a palavra do Pai. Então a palavra do Pai disse, isto é o meu corpo, o pão não é mais pão. Quantos milagres eucarísticos para confirmar, essa é a fé da igreja. A palavra de Deus é pronunciada através do sacerdote, eu te absolvo de todos os seus pecados. Não é o padre, é Jesus que apaga, não existe mais pecado. Quando a palavra de Deus é dita no sacramento, por exemplo, isto é o meu corpo, não é o corpo do padre, é Jesus que está falando. Ali acontece. Quando Deus fala, a coisa acontece, Deus cria algo novo. Então quando ele disse, ela é a tua mãe e você é filho dela, o que Deus uniu ninguém separa. Papa João Paulo II diz nesse documento, a Mãe do Redentor, quando você se consagra à Virgem Maria, você só toma posse de algo que já aconteceu no seu batismo. Quando você é batizado, você se torna
parte do corpo de Cristo, filho de Maria e filho do Pai eterno. Então, você toma posse do seu batismo e assume a maternidade que Deus já criou no Calvário, ali onde a igreja nasceu. Então, isso é lindo demais. Não tenha medo de amar Nossa Senhora. Não tenha medo de se entregar a ela. Sabe por quê? Porque ela é a criatura mais vazia de si. Ela é a criatura mais humilde, que mais se esvaziou para a vontade de Deus se realizar nela. Ela é tão vazia de si que quando você se entrega a ela, ela te faz vazio de si para se encher de Deus. Imagina, eu estou com um copo aqui para beber água. Imagina que esse copo estivesse vazio e eu quero encher ele com algo muito precioso, talvez um vinho muito caro. Mas se tivesse pedras, eu diria, não, tira essa pedra. Se tivesse água, eu diria, tira essa água, porque senão vai ficar um vinho aguado, vai estragar o meu vinho. Ou se tivesse terra, se tivesse qualquer outra coisa, né? Iria atrapalhar. Mas se o copo está vazio, o vazio nunca atrapalha de eu encher daquilo que é precioso. Então, Nossa Senhora, ela é esse vazio. Quanto mais vazio estiver o copo, mais eu posso encher. Então, quanto mais Maria você tiver, mais Jesus vai ser gerado em você. Outra comparação é o silêncio. O primeiro mandamento da lei de Deus é Deuteronômio capítulo 6, ouve Israel, o Senhor é o único Senhor, por isso amarás o Senhor com todo o teu coração, com a tua alma. A primeira ordem de Deus não é nem que você ame a Deus, é que você ouça, em hebraico, Shema Israel. A primeira ordem de Deus é você ouvir. Claro, como você vai amar quem você não conheceu? Como você vai retribuir o amor se você primeiro não foi amado? Não é possível amar aquele que não se conhece, diz Santo Agostinho. Então, a primeira ordem de Deus, silencia. Shema. E eu aprendi que esse silêncio foi a própria Virgem Maria. Ela foi a criatura tão vazia de si que a palavra não só habitou na mente e no coração dela, mas ela foi a única criatura que gerou a palavra eterna do Pai no seu ventre, porque ela era totalmente disponível, vazia, para ser enchida, preenchida da vontade da palavra de Deus. Então imagina, se você fizer muito silêncio, você atrapalha a palavra? Não! Quanto mais silêncio tiver, mais o ambiente está propício para a palavra ser pronunciada, para ser ouvida, acolhida. Então Maria é esse Shema, ela é esse silêncio, ela é a criatura mais vazia de si, quer dizer, mais humilde. A virtude que mais lembra a Virgem Maria é a humildade, está lá em Lucas capítulo 1 ou 2, que está uma magnífica, que ela diz, porque Deus olhou para a humildade, para a pequenez da sua serva, por isso que todas as gerações me chamam bem-aventurada. É uma profecia, todas as gerações devem chamá-la bem-aventurada, está na Bíblia. Por quê? Porque ela foi a mais humilde e quem se humilha é exaltado. Então você entende que o silêncio nunca atrapalha a palavra. Maria nunca te afasta de Jesus. Quanto mais uma pessoa ama a Virgem Maria, mais ela se submete ao senhorio de Jesus Cristo. Qual foi a ordem da Virgem Maria? A única ordem da Virgem Maria na Bíblia está lá em João capítulo 2. Quando o primeiro milagre que Jesus faz, transformando a água em vinho, Nossa Senhora diz assim para os servos, fazei tudo o que ele vos disser. Esse é o mandamento de Maria. Está lá no Apocalipse 12. Quem são os filhos dessa mulher vestida de sol? Aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Jesus. É impossível que a Virgem Maria te afaste de Jesus. Não tenha medo, amar muito a Virgem Maria, ser um filho dela. Porque Jesus deu o exemplo. Jesus se entregou aos cuidados dela. Jesus recebeu dela vida, corpo, sangue, alimento no cordão umbilical, recebeu dela carinho, amor enquanto estava no ventre. Quando saiu do ventre, recebeu o abraço, recebeu o leite dela, se sustentou.
O corpo, a vida de Jesus foi sustentado pelo leite de Maria. Ele quis se entregar aos cuidados dela e ele é o nosso modelo. Nós devemos imitar Jesus em tudo. Então você deve imitar Jesus no entregar-se à Nossa Senhora. Quanto mais se entregar a ela, mais ela vai formar Jesus em você e vai te unir a Jesus. No braço dela não tem espaço só para um colo, não. Ela coloca num colo Jesus e num colo os seguidores de Jesus. Nós precisamos da Virgem Maria. Ela não é uma devoção opcional. Nós precisamos dela, porque eu gosto muito daquela canção Maria de Nazaré, que fala Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar. Imagina Jesus aprendendo a falar com Nossa Senhora. A palavra eterna do Pai se humilhou ao ponto de querer aprender a falar com a menina. Ela teve Jesus, segundo alguns dizem, com 16 aninhos, não é? Em Medjugorje, Nossa Senhora quis celebrar os 2000 anos do nascimento dela, se eu não me engano, em 2000 e foi o equivalente a ela ter 16 anos quando gerou Jesus. Tinha 15 aninhos quando o anjo anunciou. Isso outros santos já acreditavam. A aparição de Nossa Senhora Rainha da Paz só veio confirmar. Então imagina, ela tinha 16 aninhos, uma jovenzinha. Ela ensinou Jesus, ele quis se entregar a essa pequena, aos olhos do mundo, na cidade de Nazaré, que ninguém conhecia, uma menina jovenzinha pobre, que ninguém valorizava, mas ela, Deus escolheu. E Deus quer também que essa mãe, que ele encheu de perfeições, mais do que o anjo de luz, possa cuidar de você. E eu ainda falei pouco. Das grandezas de Nossa Senhora. Ouça só o que outros santos vão dizer. Eu citei Boaventura, eu citei São João 23, eu citei São João Maria Vianney, e São Boaventura também diz assim, Maria é obra-prima de Deus. A obra-prima, que nela Deus esgotou toda a sua sabedoria, o seu poder e as suas riquezas. Imagina, Deus teve que descansar da sua obra quando criou o universo. O universo não é nada comparado à criação da Virgem Maria, né? Imagina só que beleza. Claro, o descanso de Deus é algo simbólico. São Maximiliano Kolbe diz assim, não tenha medo de amar excessivamente a Santíssima Virgem, porque você nunca chegará a amá-la como Jesus a amou. Será que você ama Nossa Senhora como Jesus a amou? De jeito nenhum. Então não tenha medo de amar. É como alguém que tem medo de se esvaziar, alguém que tem medo de fazer silêncio, que atrapalha a palavra. De jeito nenhum. Jesus não fica com ciúme, porque a Virgem Maria só existe para Jesus, só pensa em Jesus, só vive adorando a Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus diz uma frase quase idêntica. Ela é um pouquinho anterior a São Maximiliano Maria Kolbe, e esses dois santos fizeram a consagração nesse método de São Luís Maria. Santa Teresinha vai dizer uma frase muito parecida. Não tenha medo de amar demais a Nossa Senhora, pois jamais você conseguirá amá-la o suficiente. E Jesus ficará muito feliz, porque a Santíssima Virgem Maria é a sua mãe. Então, olha só, gente. A Igreja ensina, Santo Tomás de Aquino, os grandes teólogos, e a Igreja selou, confirmou essa palavra, que a Virgem Maria foi cumulada da perfeição e da plenitude de todas as graças. Por isso que ela é chamada cheia de graça. Não se reza na Ave Maria cheia de graças, porque ela não somente recebeu todas as graças do céu, mas ela é cheia da plenitude do próprio Deus. O próprio Deus habita nela de uma maneira mais plena do que em todas as outras criaturas. Então a Virgem Maria, no ato da sua concepção, no momento que ela foi criada no ventre de Santa Ana, naquele momento ela tinha mais graças, ela tinha mais plenitude do que todos os anjos e santos juntos, os que já existiram e os que ainda vão existir. Isso no momento da concepção, pura graça de Deus. Mas depois, com a sua correspondência, essa graça foi crescendo até quase ao infinito. Claro, ela não é Deus, mas o máximo que uma criatura poderia ser em plenitude. Então a santidade dela é maior. E eu estou falando antes, no início,
da sua existência, já era maior que todos os grandes serafins, querubins, todos os 9 coros angélicos, bilhões, trilhões e todos os bilhões e trilhões de seres humanos com alta santidade, o grande São José, São Francisco de Assis, os 12 apóstolos, todos eles juntos não dão a Virgem Maria. É como a comparação da lua e das estrelas. Numa lua, um dia de lua cheia consegue iluminar a noite, dá para você caminhar, mas se a lua não estiver, nem todas as estrelas juntas dão aquele brilho que a lua dá. Claro, a lua é a imagem da Virgem Maria, porque a própria luz dela não vem dela, vem do sol, que é a imagem de Jesus Cristo. Então a Virgem Maria, Deus se esgotou, como diz São Boaventura, para criar a Virgem Maria. Deus fez ela tão plena. E uma pessoa uma vez disse assim, mas irmão, por que Deus fez a Virgem Maria sem pecado, sem tentação para o pecado, quer dizer, concupiscência, tentações ela tinha, mas só tentações espirituais. E eu, cheio de pecado, cheio de defeito, não gostei não. Mas isso é uma imaturidade muito grande. Sabe por que Deus fez esse bibelô, essa porcelana tão preciosa, essa joia tão rara, essa criatura tão plena, tão bela que quando as crianças veem ela nas aparições, só querem morrer logo para ir para o céu? Por você. Deus criou Maria tão plena assim por você. Ao ponto que Santa Teresinha diz uma frase de um coração de uma criança pura. Ela diz assim, eu sou mais feliz do que a Virgem Maria. Sabe por quê? Porque a Virgem Maria não tinha uma mãezinha do céu que amasse tanto ela como eu tenho. Ela não tinha uma mãe do céu como eu tenho. Olha que sabedoria de Santa Teresinha. E além de saber disso, que ela foi criada para você, eu quero te dizer, filho, filha, nunca nenhum de nós vai sofrer, nem se juntar todo o nosso sofrimento, aquilo que ela sofreu. O bispo da minha diocese, a arquidiocese de Niterói, Dom Carlos Alberto Navarro, ele dizia assim, Jesus Cristo assumiu o último lugar, sofreu mais do que todos os seres humanos. Só que a Virgem Maria assumiu o penúltimo lugar. Jesus não ensina a escolher o último lugar. Jesus não ensina a ser o último dos últimos. Ele deu o exemplo. Ninguém nunca vai sofrer tanto, não só no corpo, mas na alma, o que Jesus sofreu por nós. E misteriosamente no seu corpo místico, que é a igreja, ainda hoje sofre. Como ele diz para Paulo, por que tu me persegues? Porque ele diz em Mateus 25, cada vez que você desprezou um pequenino, foi eu que fui desprezado. Então, nunca ninguém vai sofrer o que Jesus sofreu. Nunca. Por mais que você sofra, Jesus está junto com você na sua dor e a dor dele foi maior que a sua. Mas em segundo lugar, em penúltimo lugar, quer dizer, Jesus foi o último. Em penúltimo foi Nossa Senhora. Ela não passou pela concupiscência da carne, ela não teve pecado, mas ela sofreu mais do que qualquer outra pessoa. Depois de Jesus, foi ela. Irmão Luiz Maria, como que Maria não teve pecado? A gente está começando hoje o conhecimento da Virgem Maria. Como que ela não teve pecado? Se na Bíblia está escrito que todos os homens pecaram e ficaram privados da graça de Deus. Afinal, todos são filhos de Adão e Eva e herdaram a mancha do pecado. Então, se a Bíblia diz todos, são todos. Não pode ter exceção. Aí que você se engana. Na Bíblia existe uma coisa chamada milagre. E o milagre é uma exceção às regras que o próprio Deus criou. Então, por exemplo, em Hebreus 9, 27, está uma regra que Deus criou. Está lá em Hebreus 9, 27. Está determinado por quem? Por Deus, que todos os seres humanos só morram uma vez. E logo depois da morte vem o julgamento. Vai diante do trono de Deus ser julgado, se vai se salvar ou se perder. Porém, existem exceções claras, estão na Bíblia. Não só na Bíblia, mas na vida dos santos. Lázaro foi um homem que morreu, mas Jesus fez ele reviver e ele morreu uma segunda vez. Ora, a passagem bíblica não disse que todos os homens só devem morrer uma vez e depois vem o julgamento? Lázaro morreu 2 vezes. O filho da viúva de Naim morreu 2 vezes.
A filha do chefe da sinagoga, Jairo, de Cafarnaum, morreu 2 vezes, porque Jesus fez eles reviverem. Então, Deus abriu exceções. O nome dessa exceção se chama milagre. E para que a nova era gerasse o novo Adão, ela não poderia estar manchada do pecado original. Por isso, Deus tinha uma carta na manga que Satanás não sabia. Satanás achou que não tinha como Deus recuperar os seres humanos. Porém, para Deus, que Ele está acima do tempo, está fora do tempo, atemporal, para Deus o que importa é pagar a dívida. Se é antes ou se é depois, não importa. Então, a Virgem Maria recebeu os merecimentos do sacrifício de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus, antes de, no nosso tempo, Jesus ter morrido e ressuscitado. Deus criou Maria imaculada no momento da sua existência, do início da sua existência, da sua concepção, pelos méritos antecipados de Jesus. Como dizem os santos, Maria foi salva por Jesus, mas existem 2 formas de você salvar. Por exemplo, alguém está caminhando e vai cair numa poça de lama, e caiu naquela poça, está se afundando, Maria movediça, por exemplo, você vai e salva a pessoa de lá, da sujeira, da lama. Mas a pessoa está caminhando, está para cair naquela lama, você vai na frente, coloca uma tábua, coloca alguma coisa e desvia a pessoa, ou então faz passar por cima e impede que a pessoa caia na lama. É outra forma de salvar. Maria foi salva sendo preservada. Nós fomos salvos sendo tirados da lama do pecado. Então saiba, quando disserem que Maria foi salva por Jesus, está no Evangelho. Ela mesma diz, minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Mas ela não poderia ter nascido com pecado, sabe por quê? Uma vez um protestante disse assim para mim, irmão Luiz Maria, olha, eu posso dialogar tranquilo com você, sem discutir? Claro, podemos. Ele diz, eu acho um absurdo que os padres tenham estudado tantos anos e digam que Maria é mãe de Deus. Deus não tem mãe. Uma pessoa, como é que a minha mãe vai ser mais nova do que eu? É impossível Deus ter mãe. Eu falei, meu querido irmão, claro que Deus não poderia ter uma mãe que eternamente o gerasse. Mas o mistério do amor de Deus fez com que o Verbo se fizesse carne. Deus quis ter uma mãe. Para sempre ele é o filho do homem. Ele se chama filho do homem, quer dizer, filho de Adão, e se tornou descendente de Adão através da Virgem Maria. Ele, o próprio Deus, quis chamar a Virgem de 16 aninhos de mamãe. E para sempre, ele depois não tirou a roupa de homem e voltou para o céu como antes. Para sempre ele é filho de Maria. Então Deus se tornou filho. Aí eu disse assim, o Espírito Santo me iluminou. Meu irmão, não foi uma barriga de aluguel. Deus colocou Jesus a uma outra carne, que Deus fez Jesus se encarnar, e colocou numa barriga de aluguel como se fosse só um recipiente, e depois nasceu para fingir que era um filho dela. Não. Jesus não nasceu em Maria somente, ele nasceu dela. Está lá na palavra de Deus, várias passagens que diz, ele nasceu de Maria. Então, o corpo dele era o corpo dela, ele não foi colocado nela e nasceu, ele nasceu dela, o sangue dele era o sangue dela. O Espírito Santo não tinha cromossomo. Os 23 cromossomos do homem que junta com os 23 da mulher, não, era tudo só a parte humana dela. Então o Espírito Santo gerou Jesus e toda a parte humana, a alma humana de Jesus herdou as características dela. O corpo dele, o sangue dele era o sangue dela. Ele ficou tão impressionado que ele disse assim, mas não pode. Se for assim, ele ia nascer manchado pelo pecado. Eu falei, o senhor acabou de matar a charada. Por isso que ela é imaculada. Aí ele mudou de assunto, porque ele não soube mais o que dizer. Porque Deus não poderia nascer de uma mulher manchada de pecado. O poder de Deus fez o milagre da nova Eva e de um novo Adão serem sem pecado e sofreram por causa dos nossos pecados. Gente, o tempo já foi e é muita coisa que a gente tem para falar sobre Nossa Senhora. Graças a Deus que a gente tem 7 dias para meditar. O verdadeiro devoto da Virgem Maria jamais se perderá. Ainda que tivéssemos um pé no inferno, se você clamar a intercessão dessa mãe,
Por isso o nosso título é Mãe de Misericórdia. Exemplos de grandes pecadores que tiveram o milagre da conversão sua ou dos seus familiares. Se encha de esperança, porque agora, se entregando à Virgem Maria, você está dando um dos passos mais importantes da sua vida. Eu digo um dos passos porque o passo mais importante foi o seu batismo. Porém, agora você vai renovar o seu batismo de uma forma perfeita, porque você vai entregar todos os frutos da sua vida batismal para que ela multiplique e faça transbordar. A sua vida, a partir dessa consagração, vai ser uma vida plena. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Muita vida espiritual vai começar a jorrar na sua vida agora que você está abraçando essa perfeita devoção à Santíssima Virgem. Vou parar por aqui, mas eu quero te avisar. Tem muita coisa boa te esperando nessa semana de meditação. Então, no nosso livro, nós temos o propósito final. Na página 130, ninguém neste mundo amou tanto a Deus como a Virgem Maria. Em todos os seus pensamentos, intenções, afetos e ações, Deus era o seu fim último. Por isso, Deus quer que Maria continue sendo um caminho seguro para irmos a Ele. Os magos, os reis magos, encontraram Jesus como? No colo de Maria. Os pastores, no colo de Maria. E até mesmo no final, quando Jesus morreu, para onde que ele foi colocado? No colo de Maria. Nós encontramos Jesus através da Virgem Maria. Deus quis nos dar Jesus por meio dela. É preciso recorrer sempre a Nossa Senhora, com confiança e amor, assim como uma criancinha que se abandona nos braços da sua mãe. Peça sempre à Virgem Maria que te ajude a crescer no amor de Deus. Fale com ela todos os dias e peça que, pela intercessão dela, você seja capaz de acolher a misericórdia e os apelos de Deus na sua vida. Eu não sei se você está vendo esse vídeo no horário da manhã ou no horário da noite, mas as orações que nós vamos fazer agora, a ladainha, o Espírito Santo, Ave Maria Estela, São Luís pede que também nesse dia você procure rezar um terço extra. Irmão, já reza um rosário inteiro, até vale, mas se você puder rezar um terço extra, faça, é sua oferta durante essa semana. Ah, irmão, o terço que eu já rezei, que eu já costumo rezar, vale? Pode ser, você não vai deixar de fazer sua consagração, mas eu repito, se você puder fazer esse terço a mais, seria muito bom. Se você está assistindo à noite, tenta amanhã fazer 2, para não dormir muito tarde. Mas o propósito que São Luís pede durante essa semana, todos os dias, pelo menos um terço você tem que rezar, com muito amor, se dedicando a Nossa Senhora. Então Deus a abençoe e se prepara para uma semana cheia da força, do consolo, da bênção da Virgem Maria e rezemos agora nossas orações. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica,
tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo o pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desespero, de toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e tepor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade no coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, envia-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes o coração de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maris Stella. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz do céu. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, e ao réu livrai também. De todo o mal guardai-nos, e dai-nos todo o bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz,
a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus o Pai, e ao Filho o sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém.